Fala pessoal, tudo bem? Sou Douglas Nascimento, você está no São Paulo Antiga, está dentro do meu carro inclusive, né? E eu estou chegando aqui num lugar muito interessante na Zona Leste, para vocês conhecerem um trabalho bem interessante que é feito com azulejos. Nós vamos conhecer aqui no bairro Burgo Paulista. Eu passei muito pelo Burgo Paulista quando eu era criança e adolescente, porque eu ia para a escola e meu ônibus passava justamente aqui pela volta do Burgo Paulista. E você vai conhecer o trabalho do Elcio, que é proprietário, né, professor, mestre do Ateliê Azul, que é um ateliê de artes plásticas, né? E é especializado principalmente no trabalho de criação e restauro de azulejos antigos, de azulejos, né? Aquele azulejo decorativo que a gente costuma ver na fachada de casas antigas, na parede de muitas casas antigas que colocam o azulejo como decoração, que é um costume muito paulistano. A gente até vê em outras cidades aqui da Grande São Paulo, vê em algumas cidades do interior, mas especificamente é algo que começou no Brasil, exatamente na cidade de São Paulo. E eu estou chegando aqui, a convite do Elcio, para conhecer como é que é o trabalho dele, tanto na confecção de novos azulejos, como no restauro de trabalhos antigos. E é muito interessante porque ele também ministra cursos, e vocês vão poder vir aqui um dia fazer curso. Estou chegando na casa dele, vou entrar na rua dele aqui, que é a rua Sucupira do Norte, ó, a rua onde fica a casa dele e também o ateliê, né? E para você vir para cá, vindo pelo centro, se você saindo de qualquer região, vindo pelo centro, é Radial Leste. Depois você pega Padre Olivetano, Amador Bueno, Avenida Imperador, e depois você chega na Sucupira do Norte, que é a rua aqui, que inclusive, olha que eu estou passando aqui agora, as lombadas assim, muito cruéis aqui, já com decoração para a Copa do Mundo, olha só que legal. Bom pessoal, cheguei aqui no Burgo Paulista para visitar o Elcio Gonçalves Torres, que é do Ateliê Azul. Não sei, só falta ele não estar em casa, né? Porque às vezes a gente chega sem avisar e às vezes ele não está em casa. Vamos ver aqui, vamos ver se o Elcio está aqui. Elcio! Não achei a campainha, tem que chamar. Elcio! Ô, rapaz! Olha quem está aí. Veio visitar os pobres? Vim até o Burgo Paulista, onde eu não vinha desde a minha adolescência. Tudo bom, Elcio? Tá bom. Satisfação em recebê-lo. Nossa, o que é isso aqui? Você está fazendo pão para vender? Ah, meu amigo, aqui a gente só não faz o que não dá para fazer, mas não é pão não, fica um pouquinho mais duro do que pão. Ah, é? É. O que é isso? É um forno, né? São os fornos dos azulejos. Olha só que legal. E você ainda chegou num bom dia, porque eu tô abrindo o forno hoje aqui, ó. Abrindo o forno? Tem coisa aí dentro, então? Hoje. Ah, aí, olha só. Ah, tá. Você já pintou e colocou aqui para fazer aquele... Exatamente. Fica aquele brilho, queima, né? Para ele sair brilhante. Agora nossa, ele que tá legal. frio. Eu desliguei ontem e agora que ele esfriou, que dá para pegar. Ó. Ah, deixa eu ver. Aí. Olha que legal. E aí, nessa etapa, ele já está pronto para entregar? Agora tá pronto, a gente vai montar e você vai ver ele pronto. Ah, é mesmo? Eu vou... Oh, que sorte, eu vou ver montar um azulejo. Aí, ó. Você vai ver ele como é que ficou depois do... Que legal. Elcio, aqui na entrada, bem na entrada da sua casa, aqui, aliás, o Burgo Paulista eu conheço desde moleque, né? Mas eu acho aqui bem agradável. Sempre gostei aqui. Cresceu muito. Cresceu, né? É um bairro legal de se viver. A Zona Leste sempre foi muito legal de se viver, agora ficou melhor ainda. E o Ateliê Azul está aqui há quantos anos? Aqui nesse lugar aqui eu tô desde 2022. Olha, já são alguns anos, né? Aqui eu tô desde 2022. E aqui... Eu tava lá em Ermelino Matarazzo, aí com a pandemia foi tudo do que eu, inclusive, vendi o prédio que eu tinha lá, depois da pandemia. Aí eu tinha essa casa aqui, aí eu me mudei pra cá e aqui eu tô tocando. Ah, que legal. Então aqui você mora e tem o seu ateliê ao fundo, aqui é isso? eu moro e tenho ateliê. E você vai mostrar esse ateliê, então? Vou mostrar o ateliê. Ah, então vamos lá, vamos lá. Com muita bagunça. Dá licença. Ó, esse daqui também é forno, isso daqui é uma mufla, que é Mufla. um forno de teste. Mufla é um forno de teste, é isso? É para testar esmalte, é um forno pequenininho. Ah, que legal. Tem umas muflas menores ainda.
Para mim, mufla vai no escapamento do Fusca. É mais ou menos isso, né? Porque Que legal. A ideia é a mesma. O conceito é o mesmo, né? É o mesmo. Então, dá licença, olha aqui. Aqui é onde eu trabalho, nesta zona. Ah, mas que artista que não tem a sua zona, né? Olha, só é muito arrumadinho quem não trabalha. É verdade, é verdade. Sem preconceito. Não, mas o meu escritório em casa é bem bagunçado também. E aqui tem. Você lá eu vi. Você não, lá você me viu no trabalho, mas em casa é diferente. Ah, é? E aqui tem os seus materiais. São esmaltes cerâmicos, né? As cores que eu tenho aqui. Tem mais pra lá. Os pincéis. E aí nessa mesa aí que você está na sua frente, a mesa não, é uma prancha, né? Isso é um cavalete. Cavalete, igual de pintura, né? É um cavalete de pintura, é aí que a gente pinta. É aqui que a mágica acontece. Esses daqui são os pincéis de letra, redondo. O bom para pintar azulejo tem que ser pincel de letra. Esses pincéis aqui eu consegui comprar por causa do Grimaldi. O Felipe Grimaldi. O Felipe Grimaldi, ele começou a fazer uma propaganda desses pincéis. E aí eu fui atrás, porque não existia mais pincel de letrista no Brasil, foi descontinuado os da Tigre. Aí o Felipe Grimaldi me salvou, cara, porque senão tinha que comprar argentino, né? Vem de fora, né? Os argentinos são bons. E aí eu comprei esse daqui. Então aqui é esse cavalete. Cavalete, né? Eu tenho esse outro aqui, ó, também. Vamos lá, vamos explorar. Eu tenho esse outro aqui, que esse daqui eu... Deixa eu ir mais para trás. Aí tem um aí você já começou a fazer um desenho. Esse é um trabalho de um amigo meu, do Laerte, que ele começou a pintar aí, mas ele largou aí. Ele falou que vai voltar. Eu espero que volte. É vascaíno ou não? Ele é carioca. Agora deve eu não sei se ele é vascaíno. Porque tem uma cruz de Cristo aí, deve ser. Uma cruz do... Isso daqui são matrizes de barbutina. Olha isso. Isso daqui é a matriz, isso daí, ó. Pega esse copo aí. Ó. Esse aqui? Esse daí é a matriz. Ó. Esse daqui é a matriz. Esse daqui faz isso, depois faz... Isso é a temática do Havaí, né? É o Tikimang. Tikimang. Eu fazia isso daqui de montão. Então você não só mexe com os azulejos, estou vendo aqui que você mexe com cerâmica tudo, né? Só. Que legal. Isso daqui é barbutina. Barbutina é argila líquida, para ser bem... E aqui é um curupira. É o curupira, né? Folclore brasileiro, né? Sim. Nossa, que legal, mas tem bastante coisa diferente aqui. Isso daqui essa daqui é a matriz, quer ver? Eu tô até com esse molde tá aqui fora. Tô vendo. Vem pra cá aqui. Vamos ver. Isso daqui é um molde de gesso, é isso? É um molde de gesso. Chama-se barbutina. A gente fecha ele aqui. Fecha com as borrachas de... Aí joga a barbutina, que é a argila líquida. Aí depois você abre, aí sai aquilo ali, ó. E aí vai dar aquele produto ali, isso, né? Aí. Caramba, que legal, muito bacana. E eu vim aqui para conhecer de perto o trabalho dele. O Elcio, que é um amigo que acompanha São Paulo Antiga, acho que desde o comecinho, né? Faz muito tempo que a gente troca ideia, né? Desde o começo. Mas eu não conhecia pessoalmente. Eu vim a conhecê-lo pessoalmente ano passado na palestra que eu dei lá no Museu Paulista junto com o Felipe Grimaldi, que você apareceu, inclusive me presenteou com um azulejo daqueles básicos, brancos, da Matarazzo, que está guardado em casa, porque quando é presente eu levo para casa. E aí eu falei, preciso conhecer o trabalho dele. E hoje eu vim aqui para conhecer esse incrível trabalho. E já que eu vim aqui, eu vou dar trabalho para ele. Você vai me mostrar que aquele que está no forno lá, nós vamos trazer, né? Vou tirar então ele vamos lá conhecer. Bom, Elcio, então como é que funciona? Você vai tirar do forno, é isso? Claro que nem. A hora que você viu, agora eu vou desmontar esse forno. Então, ó, agora ele já está frio, né? Então aqui a gente vai desmontar ele, ó. Entendi. Agora é uma hora de bastante cuidado, né? Porque se trincar, tem que fazer a parte que quebrou de novo, né? Não, mas é
difícil. É difícil, né? É difícil. Esse material aqui ele é bem resistente. O que acontece muito é a gente misturar, mas como não... Esse tipo de forno é mais moderno, né? Eu vi que tem até um painelzinho digital lá do lado, tudo. Esse forno aqui é um forno que ele queima até 1240 graus. Mas a única coisa que difere ele é esse aparelho aqui, que é o controlador dele. Entendi. Eles são dos fornos modernos, né? E não tem o visorzinho na... Então, lá no tempo do ateliê artístico moral, daqueles ateliês mais antigos, como é que era? Era um forno desse tipo ou era diferente? Era um forno desse tipo, só que o controlador era diferente. Você tinha que fazer a curva de temperatura meio na mão. Na mão. Aí você tinha os cones pirométricos e o forno ele tinha um buraquinho aqui na frente. Tinha um buraquinho que era um visor. Um visor, certo. Aí você colocava os cones na frente e aí você ia vendo, conforme ia tombando o cone, você ia ligando e desligando ele para não passar da temperatura. Entendi. Qual o tempo médio que fica uma cerâmica assim? São 9 horas de queima e mais 12 horas para resfriar. Ah, entendi. Para esfriar demora mais do que para queima. Para queima, né? A gente vai dar uma pausa aqui que eu vou ajudar ele a tirar essas cerâmicas aqui, porque eu também quero ter a experiência. E daqui a pouco a gente volta. Bom, Elcio, a gente tirou lá o... Descarregamos o forno. Descarregamos o forno, tiramos o painel, trouxemos para cá e agora você vai colocar de volta aí... No cavalete. No cavalete, perdão. Mas como é que você consegue lembrar? Tem uma ordem? Eles são numerados. Ah... Porque se não numerar, depois nunca mais você consegue montar ele. Numera de baixo para cima, é isso? Sempre da esquerda para direita, de baixo para cima. Entendi. Então nós vamos ver agora o Elcio montando esse painel. Vamos lá. Vamos lá? Que painel é esse? Esse daqui é uma Nossa Senhora Aparecida que eu fiz para uma amiga. Então esse daqui eu vou montar ele aqui. O apito do trem na estação da luz desenha no céu uma saudade que seduz. São Paulo cantando sua vida em cada som e a gente segue o passo sem pressa de chegar, deixando o coração nesse nosso lugar. Elcio, é um prazer estar aqui com você. É uma entrevista que eu queria fazer há muito tempo, conhecer o seu trabalho. E eu vou fazer uma pergunta que eu faria desde o momento que eu te conheci. Queria saber como é que surgiu esse seu interesse pelos painéis de azulejo? Então, a azulejaria na minha vida ela surgiu meio que por acaso. Eu era casado com uma jornalista chamada Renata Rangel e ela era diretora de casa de jardim. Ela tinha comprado de uma revista de decoração, e ela tinha comprado um apartamento e queria fazer uns azulejos no banheiro dela. E eu falei que eu fazia, mas na realidade eu não sabia exatamente como que era, sabe? Porque era muito caro. E eu fiz os azulejos. E a partir disso daí eu comecei a trabalhar com azulejaria. Aí eu fui me especializando e isso daí já vai fazer... Já são quantos anos que você está nessa? Só com azulejaria mais de 20. Mais de 20 anos. Mais de 20. E aí você, de repente, estava ali com a missão de fazer esses azulejos no banheiro dela, não conhecia muita técnica, como você está dizendo, ela estava aprendendo, né? Onde você foi se especializar para tornar esse artista que você é hoje? Então, eu tinha feito cerâmica quando eu era menino, quando eu estudei no liceu. Você é estudante do liceu? Eu fui estudante, eu estudei em alguns períodos no liceu, que já não era mais o liceu. Eu estudei a primeira vez no liceu lá no final da década de 70, já eram cursos livres, né, que a gente fazia, que já estava em decadência já o liceu, né? E o último que eu fiz foi no final da década de 90, que foi um curso de gravura, porque na realidade eu sou gravador. Eu não sou ceramista. O meu primeiro objeto de interesse dentro das artes foi a gravura, que aliás até hoje eu tenho muito apreço pela gravura, né? Um tipo de gravura especial que é a estilo em topo,
Porque o topo é o tipo do corte da madeira. Depois a gente vai ver lá, tem algumas matrizes aí, Que legal, vou te mostrar. legal. E fui fazer desenho, pintura em tela, aquela pintura de cavalete, aquele negócio todo. Foi quando no começo dos anos 2000 apareceu o azulejo na minha vida. Aí eu aí eu mergulhei de cabeça assim na azulejaria, comecei a pesquisar. E já nessa época eu tinha um ateliê lá na Henrique Schaumann, e aí eu fechei o ateliê lá e abri um ateliê aqui na Vila Santa Inês, aqui em Ermelino Matarazzo, numa favela, né? Conta pra nós, como é que foi essa experiência de você sair da Henrique Schaumann, né, de um lugar que é mais elite, né? Sim. E vim parar aqui, né? Voltei pra cá. Voltou para as origens, você é da região, né? Mas como é que foi essa mudança? Então, na época eu dava aula lá. Eu tinha um trabalho voluntário e dava aula. E a configuração geográfica desse lugar, ela fica numa espécie de vale, assim, sabe? Inclusive teve uma época lá que eles andaram sondando para ser o estádio do Corinthians lá. Olha isso. Isso daí na década de 70, 80, uma coisa assim, eles quiseram fazer o estádio, porque dava, parece mesmo um estádio. Então quando eu chegava lá, eu chegava por cima, eu olhava todo o lugar assim, e eu imaginava como se fosse uma paisagem grega. E eu porque é até inocente o que eu hoje, olhando de longe, né, eu falei assim, eu vou arrumar isso daqui. Eu sempre tive muito interesse por arquitetura e essa coisa toda. Então eu falei, isso é muito fácil de arrumar. Eu vou colocar azulejo, pinto alguma coisa de branco e tal, e fica uma paisagem grega. Só que não é bem assim, né? Então aí eu mudei o ateliê, construímos um prédio lá, e eu mudei o ateliê, vim pra cá e comecei a dar aula na favela, comecei a produzir lá e fiz uma série de intervenções urbanas, que é o que eu tenho muita, sabe, eu adoro fazer intervenção urbana. Eu acho que o azulejo é um material muito subaproveitado, principalmente o azulejo artesanal, que é um negócio que quase ninguém mais faz. Inclusive agora, que nem a gente estava conversando, eu tenho uma praça que eu gostaria de fazer nela, que eu até tenho aprovado uma Lei Rouanet, e tem um parque aqui, o Ticoatira, que eu também tenho um projeto para lá, mas aí eu já não sei se vai muito para frente, espero que vá, né? E como foi a experiência de trabalhar na favela? Teve receptividade, tinha Bastante, interesse, curiosidade, como era? Bastante, era um negócio assim o dia inteiro tinha gente dentro do ateliê. A receptividade pelo morador é muito grande, porque o morador ele tem uma carência de coisa nova. Então, a partir do morador era muito grande, mas você não faz um trabalho num lugar como esse, carente, sozinho. Porque é multidisciplinar, não adianta você querer fazer só azulejo. Você não vai conseguir, você não vai ter o êxito que você gostaria. É uma coisa maior, né? Então, entendi. Então, na realidade, o azulejo faria parte de um trabalho desde a saúde até a educação, assim, sabe? Entendi. E lá já era Ateliê Azul ou esse nome? Lá já era Ateliê Azul. O Ateliê Azul é de 2009. 2009, já vai... Mesmo ano do São Paulo Antiga. É o mesmo ano de São Paulo Antiga, exatamente. E tem aquela coisa que todo mundo fala, azulejo chama azulejo porque era tudo azul antigamente. Isso é uma lenda, né? Não, isso daí tá tudo errado. O azulejo é uma corruptela de uma palavra árabe, alzulecha ou alzuláfica, que é pequena pedra polida numa tradução livre. Tá? Então não tem nada a ver com o pigmento azul, que é o óxido de... Eu tenho dele aqui, inclusive, em algum lugar, óxido de cobalto. Óxido de cobalto. Então, na verdade, é uma percepção equivocada a partir de conhecer a azulejaria portuguesa, né? Porque ela é
basicamente é azul no branco, né? Na grande maioria, né? Azul e branco, tem marrom, tem algumas coisas de ocre, mas basicamente azul e branco. E em Portugal é sempre monocromático, né? Ou é tudo azul no branco, ou é tudo marrom no branco. É muito difícil ver uma mistura, né? Ou eu estou enganado? Em Portugal você não tem uma grande gama de cor. A cor, a pigmentação, ela se expande em outros lugares, porque a azulejaria de Portugal, ela sempre vai estar entre o azul, que é o azul borrão português, que é esse que é o nome técnico lá para a cor que eles usam. Você tem o ocre, o amarelo ocre, marrom e verde. Alguns verdes. Fora isso, você até vai ver, mas é muito difícil. Agora, eu trabalho com um monte de cor. Se você ver aqui, depois você mostra ali, você vai ver a minha paleta de cor, que eu tenho um monte de cor. Mas por quê? Porque hoje a gente tem o tal do pigmento, o corante inorgânico, pigmento inorgânico, que são pigmentos químicos, né? Entendi. Então é diferente, não é mais o óxido, né? Óxido eu trabalho muito pouco com óxido. E falando em cor, que você está falando agora, eu estive aqui na outra semana, onde você ainda estava terminando a pintura da Nossa Senhora da Aparecida, e hoje eu tive o privilégio de acompanhar você retirar do forno, né? E falando em cor, todas as cores, claro, que ressaltaram demais, mas esse vermelho, ele destacou muito mais, né? E você estava me falando que o vermelho é muito mais difícil de obter esse pigmento. Por quê? Não, o pigmento, ok. O problema é a aplicação, final. É o resultado. O pigmento, os vermelhos, os alaranjados, esses pigmentos, eles têm uma reação muito particular. Então são pigmentos que você, às vezes, se você não... Na hora de você aplicar o esmalte, se você não souber aplicar, se você não tem uma certa malícia com ele, se você passa da conta, ele vai dar um resultado que chama retração, ele racha, umas rachaduras. Se você põe menos, ele fica cor-de-rosa, às vezes fica azulado, mas não fica vermelho. E esse efeito acontece no forno, é isso? No forno, na queima, porque a queima, esse é o resultado da queima. Certo. Quando você veio aqui a semana passada, você viu que a coloração, ela não tem essa vibração. Ela é opaca, ela é mate, né? Não tem isso. Esse brilho, ele se dá pela queima. Então, depois da pintura, esse trabalho vai para o forno. Vai para o forno. Fica quantas horas lá? É uma queima de 9 horas a 1000 graus. Eu chego a 1000 graus com ele. Aí são mais 12 para esfriar. E durante esse período é igual revelação de filme. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Só depois. Você só sabe que está lá dentro tocando fogo lá. Entendi. Agora o que vai acontecer depois você nunca sabe. É sempre uma caixinha de surpresa, né? Então, entre a queima e também o resfriamento lá, esse processo, nem nesse intervalo você não abre, só depois que terminou. Você abre depois que ele chega ali numa graduação ali, que ele vai ficar ali mais ou menos uns 80 graus, aí você abre um pouquinho a porta, ele vai resfriando. Você também tem que deixar ele resfriar, você não pode abrir de uma vez, que às vezes acontece, inclusive, se você abre no meio você pode trincar o azulejo. E falando assim, nós estamos em São Paulo, que é uma cidade que tem inúmeros painéis de azulejo. Aliás, eu acho que é uma particularidade de São Paulo, porque eu vejo mais em São Paulo do que outras capitais. Eu vejo em outras cidades do interior aqui, mas nunca vi tanto no Rio de Janeiro. Esses painéis de azulejo que a gente vê nas paredes das casas, ou às vezes nas fachadas, ou às vezes até no quintal, né? Ele é uma característica paulistana? Acho que não. Em São Paulo tem muito, mas no Rio de Janeiro também tinha muito. Tinha. Rio de Janeiro tinha muito. Belém do Pará tinha muito. Belém do Pará, verdade. Essa é a azulejaria que eu tenho interesse. Esse tipo de azulejaria. No Rio de Janeiro a gente tinha lá os Irmãos da Igreja. Em Salvador tem muita coisa também.
Agora, a questão desse tipo de azulejaria com São Paulo é que aqui se produziu muito, né? Eu achei, por exemplo, aqui em São Paulo, não existe mais esses painéis, mas eu achei 2 painéis que eram assinados com aquelas letrinhas japonesas. Sei. Era assinado... Ideograma. Ideograma, era assinado por um japonês. E depois eu descobri que esse japonês, ele tinha um ateliê no Tatuapé. Olha só. Olha. Ali no Largo São José do Maranhão, tem um outro painel... Numa casa, né? Numa casa que a gente estava conversando, que é do Ateliê Barbosa. Eu acho que pode ser... Eu nunca mais vi, eu só vi aquele, não vi mais. E falando de artista, o ateliê artístico Moral é o principal. O Ateliê Artístico Moral, sem dúvida. O Gerardo Sarassá e o Moral, o Sarassá um pouco depois e o Moral um pouco antes. Eu já ouvi falar, não sei se isso daí tem algum fundamento na realidade, que os 2 trabalharam juntos. Ou que o Gerardo Sarassá chegou a trabalhar pro Moral. Mas eu não sei se isso daí, se tem algum fundo de verdade nisso daí. Entendi. Mas eles são meio que contemporâneos. O Sarassá foi o último, que quando a gente ia para Santos, a gente passava ali pela Anchieta e ficava aquele monte de painel ali que ele vendia na calçada ali, que o ateliê dele era ali. Era na Anchieta. Ainda é. Você passa na Anchieta, tá lá, Sarassá. Ainda tá lá? Ainda tá lá. É porque os filhos dele têm um instituto, o Instituto Sarassá. Exatamente. Fala um pouco sobre o Ateliê Moral. Você conhece um pouco da história deles? Olha, a gente tem muito pouca... O Valdemar Moral, que era o cara... O irmão dele, que me foge o nome agora, ele era mais famoso. Mas ele já era escritor, ele trabalhava com aquarela. Agora, o Valdemar Moral era o cara do azulejo. Eu tenho para mim que o Valdemar Moral foi o mais renomado. Porque você encontra trabalho do Valdemar Moral desde da casa da avó até o cemitério. É verdade. Você tem de tudo quanto é jeito. Ó, assim, pegando pela memória, o Salada Paulista, que foi um restaurante muito conhecido aqui em São Paulo, tinha ateliê do Moral. O Andino, que está lá até hoje, tem painel do Moral. Padaria Santa Teresa. Padaria Santa Teresa tem um painel que é maravilhoso, em sépia, do Moral. Enfim, os melhores lugares tem ateliê, tem muita coisa do Valdemar Moral. E o curioso é que o Moral, eu sempre achava, porque ele fazia ateliês, ele fazia painéis patrióticos, com a Pátria Paulista, a Dama de São Paulo, a República. Mas na verdade é o sobrenome deles, né? Família Moral. A família Moral. Eu sou fã do pincel do Valdemar Moral. E você veja como a iconografia é ingrata. Eu nunca vi uma foto do Valdemar Moral. Nunca achei, eu não sei como que era a cara do cara. Também não sei. Olha que eu procurei bastante. E é um tremendo de um artista. Porque você reconhece, eu de tanto olhar as coisas do Valdemar Moral, eu sou capaz de reconhecer o pincel traço, dele. Né, o pincel, né? É uma coisa, sabe, é de uma exatidão, é aquele traço limpinho, bonito, sabe? É muito bonito, eu acho que o Valdemar Moral realmente é um Sarassá. E tinha a Arteca também, que vem, Arteca, que era aqui da Vila Ema. Vila Prudente, né? Vila Prudente. Vila Prudente, Era ali daqueles lados ali. Você faz os painéis, faz encomendas. Eu vejo que você tem muitos aqui que você faz porque você quer também, de cenários da cidade de São Paulo. Mas o Ateliê Azul não é só o seu trabalho, é também uma escola, né? Você também dá aulas disso aqui. Eu já dei mais aula. Hoje em dia eu dou pouca aula, sabe? Eu devia dar mais aulas, sabe? Mas eu não sou assim, o cara assim, que vai procurar dar aula, sabe? Essa coisa toda. E tem procura? O pessoal procura? Quero aprender a pintar ou a restaurar? Tenho. É mais uma... Eu estava conversando esse dia com o meu mecânico, que tem quase 80 anos, né? E ele está falando que o especialista que mexe em carburador e platinado está desaparecendo. É a mesma coisa aqui. É uma técnica. Eu faço uma coisa que eu estava te mostrando, que são os moldes de barbotina. Sim, sim.
Se você sair das regiões que produzem cerâmica, tipo Porto Ferreira, esses lugares aí, você não tem mais ninguém que sabe fazer molde de barbotina. Com o tempo é capaz de sumir, né? É uma pena, né? Porque a mão de obra artesanal, cada dia mais... Pô, hoje em dia você tem a tal da IA, cara. Um troço chato pra cacete que pasteuriza tudo, você entendeu? Não tem mais a mão do homem, sabe? Isso vai se perder. Vai chegar uma hora, meu, que neguinho não sabe dar uma volta na chave pra fechar. É verdade. Sabe? Verdade. Vai virar tudo um bando de inútil. E você costuma dar workshop? Sim, eu já dei muito workshop no Sesc, Senac algumas vezes. A rede do Sesc eu trabalhei bastante. Eu vou, aonde me chamam eu vou. Eu devia procurar mais. Como eu, depois da pandemia, eu terminei vindo para cá, aqui é um lugar menor, então tem que pegar 1 ou 2 alunos no máximo. Assim. Entendi. E hoje em dia também te chamam para, por exemplo, puxa, eu tenho um painel de azulejo na minha casa, quebrou ou perdeu o sol, te chamam para... É o que eu mais faço, que é para fazer réplica, para restaurar, recompor o painel, essa coisa toda eu faço bastante. Que é um trabalho já... Inclusive eu fiz até um painel esses tempos atrás para o Instituto Pedra, que é o mantenedor lá, o gestor, né, não é mantenedor, é gestor do Museu Nacional do Azulejo, que está sendo feito lá em São Luís do Maranhão, que é uma tremenda iniciativa. Aliás, eu tive o prazer de conhecer lá a reserva do Instituto Pedra. O que eles têm lá de painel do Gerardo Sarassá e do Valdemar Moral não é brincadeira não, viu? Né? É muita coisa e muita coisa boa. E eu vejo em cemitérios de azulejo, tem um muito grande na Radial, Sim, quase chegando ali no viaduto Bresser, né? Lá tem painéis bonitos, embora a maioria seja de temática religiosa, né? E não são baratos, né? Os painéis são caros. Não é nada barato, eles vendem bem caro. Então, e lá foi retirado de alguma casa, né? Sim. E aí a gente tem aquele problema. Eu moro aqui, surgiu uma incorporadora, quis comprar o meu prédio. Mas eu gosto desse azulejo, que foi meu avô que encomendou. Eu vou tirá-lo. Não é fácil tirar. Como é que eu faço para tirar? Não é fácil. Então, é aí que eu chamo o Elcio. Aí é que você chama o Elcio, mas nem sempre o Elcio faz isso sozinho. Às vezes precisa de um arquiteto, porque nem sempre sai pela frente o painel. Entendi. Sabe? Às vezes você é obrigado a tirar a parede, e é um custo que não é barato. Às vezes precisa tirar a parede? Sim, às vezes você precisa de tirar com a parede inteira. Isso realmente é um negócio caro, é o que inviabiliza muitas vezes o trabalho. Entendi. Eu já passei por uma situação em que o cara me chamou lá e o painel estava extremamente bem colocado. O pedreiro que colocou aquilo lá era um gênio, cara. E não tinha um azulejo que estava fofo, nada, porque você precisa de achar um azulejo, porque você vai retirando os outros. Ah, porque você aí vai por trás, né? Vai por trás, você vai com uma serrinha, você vai... Entendi. É praticamente um trabalho arqueológico, né? Porque é um trabalho arqueológico, porque você não pode... O azulejo ele não tem resistência mecânica, então você não pode dobrar ele como uma folha de papel, né? Ele quebra. E a ideia é você retirar ele inteiro. Entendi. E aí, partindo do oposto, eu comprei, por exemplo, essa pessoa encomendou esse painel bonito aí de Nossa Senhora, vai colocar numa parede, provavelmente. Sim. Como eu coloco? É igual colocar o azulejo do banheiro, é a mesma coisa? Não tem nenhum cuidado especial? Não tem, é a mesma coisa. Entendi. Só que hoje em dia, essa argamassa moderna, eu acho que no futuro, quem for querer tirar um painel desses da parede, vai quebrar, vai ter que tirar. São menos resistentes, é isso? Não, é muito mais resistente. Ah, ela é mais resistente? Muito mais. Essa argamassa moderna não tira, não. Aí você tem que fazer uma força mais. Aí você vai ter que tirar a parede. Entendi. Sabe, é um negócio... Você já passou por casos, teve que tirar a parede? Então, esse que eu tava lhe falando. Eu cheguei lá e... Não teve jeito. Eu olhei pro cara e falei, olha, isso não vai sair assim, vai ter que... O jeito... Aí eu levei um conhecido, que é arquiteto, ele falou,
Aqui é tirar a parede, recortar mesmo em volta, ver e sai o bloco inteiro da parede. Entendi. E era uma pessoa de posses, assim, aí ele perguntou, quando a gente falou o preço, o cara falou, não, vou fotografar e aí pode quebrar. Pode quebrar, que pena, né? E eu tô no ateliê, o Elcio faz muitos painéis com a temática de São Paulo, eu já vi do Vale do Anhangabaú, da Avenida São João, da Penha, aliás, mais de um da Penha, até da Igreja do Rosário. Você vai me mostrar um, pelo menos, para eu ver, né? Claro, dá para ver? Dá para ver, logo. Bom, pessoal, eu tô aqui num quartinho no ateliê do Elcio, onde ele guarda os azulejos que ele faz, os painéis. Olha, tudo isso aqui que vocês estão vendo, começando, inclusive, com o número 1, né? Que é para a ordem aqui, são os painéis de azulejos que ele faz. Eu vou até mostrar um para vocês, só para vocês entenderem. Vou pegar um aleatório aqui, vamos ver, tá vendo? Ó? Aqui é uma fração, né, dos azulejos que ele tem. E ele teve a atenção, aqui eu estou mostrando o Elcio aqui novamente, ele teve a atenção de mostrar, abrir um dos painéis que ele fez. Ó, ali tem mais alguns, olha isso, gente. Olha que painel incrível. Quem é da Penha, muito provavelmente, reconhece o lugar. Aqui, olha onde vocês estão vendo, desculpe passar a mão na frente da câmera, esse aqui era o antigo casarão do Coronel Rodovalho, né? Ali é a Igreja Velha da Penha, e no meio, se eu não me engano, é a casa da Maria Carlota. Né? E aqui é legal porque é uma vista... A ladeira da Penha, da né? Ladeira da Penha, que hoje ainda é uma avenida, né? Os carros sobem aí, é mão única, tudo para subir. E aí tem essa passarela aqui que vocês estão vendo, deixa eu mostrar aqui, eu abrir um pouco mais. Essa passarela que liga este lado, né, da Penha, em frente ao casarão, e o lado de cá, onde tem o Cine São Geraldo, quem é da Penha conhece, né? Antigamente, para você ir de um lado, que é o lado de cá da Penha, para ir para o lado de lá, você tinha duas alternativas. Você ia até lá, é a Praça 8, né, que fala, né? É. Você ia até lá na Praça 8 atravessar e voltava, que era uma caminhada muito grande, ou você fazia a travessia por aqui, por essa passarela que dá em frente, na lateral da casa do Coronel Rodovalho. Só que não era de graça, né, Elcio? Não era não. Tinha E que se pagar, você né? quisesse ir para a estação de trem, que ficava ali Isso, atrás, o ramal. você tinha que passar por aí. Não tinha jeito, né? Não tinha jeito, e você tinha que pagar para o Coronel Rodovalho. Tinha que pagar para o Coronel Rodovalho. Coronel Diziam Rodovalho... as más línguas que ele, até para pagar a luz de casa, era com cascudo, para não abrir a mão. E quando ele morreu, esse casarão foi totalmente demolido pela viúva, não é, Elcio? Quem foi a viúva do filho dele. Do filho, né? Do Rodovalho Júnior, que dá nome a uma das ruas. Que esse palacete ele é demolido no comecinho da década de 50. 50, exatamente. E aí conta-se, reza a lenda que a viúva demoliu o casarão porque ele tinha feito uma garçoniere. É verdade, essa história é bem contada na Penha. Festas lá, e essa imagem suspeitíssimas. Aqui, e essa imagem aqui é de uma foto, né, da Penha, Sim. que o Elcio eternizou no ano de 2023 em painel de azulejo. Muito obrigado, Elcio, por ter aberto o espaço aqui para mim, para que a gente pudesse conhecer mais sobre o seu trabalho, que teve o trabalho aí de tirar do forno um painel e depois montar esse outro aqui. Elcio, eu só tenho a agradecer pelo seu... O prazer é todo meu, volte quando quiser. Voltarei mais vezes, e você aí que está vendo o vídeo, né, já sabe, as informações sobre o Ateliê Azul e sobre o Elcio estão nas informações descritivas, se você está vendo pelo YouTube, e se não, você está vendo na tela aí nas demais redes sociais. Se você acompanha o São Paulo Antiga pelo YouTube, não esqueça de dar um joinha, seguir o canal e compartilhar o vídeo. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Elcio, até o próximo vídeo, valeu!